Olá, hoje é segunda-feira, 19 de novembro, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja como o município de Novo Hamburgo trabalha a conscientização da saúde bucal com as crianças. Aqui no estúdio, a gente fala sobre a relação da alimentação com a saúde bucal e infantil. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Você também confere os detalhes da 7ª Semana da Filosofia, que acontece em São Leopoldo até o dia 22 de novembro. E tem ainda a previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando, fique com a gente. A importância de escovar os dentes deve ser trabalhada com as crianças desde cedo. E as escolas têm papel fundamental para que os pequenos estudantes aprendam a cuidar da própria saúde bucal. É verdade, no município de Novo Hamburgo, o programa de promoção de saúde bucal da Prefeitura Municipal conseguiu reduzir o número de crianças com cáries. E depois da implantação do projeto, a maioria delas criou o hábito da higienização bucal, que foi levado também para casa. Veja mais na reportagem. Tainá, me conta, tu gosta de escovar os dentes aqui na escola e por quê? Por causa dos bichinhos, senão fica bichinho nos dentes. Daí se não escovar os dentes, daí pode ter cárie também. E tu escova os dentes em casa também? Quantas vezes por dia tu escova? Eu escovo de noite e de manhã e de tarde. Tainá e os colegas da Escola de Educação Infantil Irmã Valéria de Novo Hamburgo adoram escovar os dentes. Todos os dias, depois do lanche e do almoço, chega a hora da escovação. E o momento é de alegria entre eles. Eu tenho uns 2 ou 3 alunos, assim, que o lanche para eles já vem lanchados de casa. E mesmo assim, a escovação eles querem participar. Porque eles acham este momento da escovação, para eles é divertido, é legal. Então, para eles não tem problema nenhum. Eles mesmo que já lancharam em casa, eles chegam aqui e querem participar da escovação junto com toda a turma. O momento faz parte do programa de promoção de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. O projeto disponibiliza atendimento odontológico e escovas, flúor e creme dental para as escolas de educação infantil da cidade. A preocupação é de sempre melhorar os dados. Já melhoramos bastante comparando, né? Agora os de 2011. Então, 69% das crianças de 0 a 5 anos das EMEIs estão livres de cárie. Houve uma grande melhora. Então, a gente tem que procurar cada vez melhorar mais, né? Incentivando sempre o hábito da higiene bucal, que é muito importante, conscientizar as famílias, né, dessas crianças. Há um acompanhamento, então, das dentistas no início do ano, que fazem uma avaliação em todos os alunos. Esses alunos são encaminhados depois, posteriormente, para o posto de saúde, para o atendimento daí com o dentista. Na Escola Irmã Valéria, o programa existe há 9 anos, com acompanhamento de dentistas e aplicação de flúor uma vez por semana. Além da higiene bucal, a instituição se preocupa em fornecer uma alimentação saudável, com frutas e líquidos sem açúcar, que completam o trabalho. Qual é o horário que a gente tem que escovar? Que nunca pode esquecer antes de dormir, né? Nunca pode dormir sem escovar os dentinhos, porque ficam os bichinhos lá na nossa boca toda noite, né? Fazendo buraquinho nos dentes. Com o programa, o número de crianças livres de cáries aumentou significativamente. O trabalho de escovação que é feito aqui na escola acaba sendo levado para casa e as famílias também entram nessa ideia. Levam hábito para casa, levam escovas de dente também para casa, disponibilizadas pela Secretaria de Saúde. E os pais, então, adotam o hábito da escovação dos dentes, que muitas vezes não acontece em casa, e após eles virem para a escola, então isso se torna parte da rotina. Para a escola, o mais importante é que as crianças se previnam desde cedo e já criem uma conscientização que será levada para o resto da vida. A prática da escovação ela é importante para eles, porque nem todos que chegam à escola já vêm com essa prática de casa. Então, muitos são iniciados essa prática da escovação, da importância que após a alimentação precisa ser escovado aqui na escola. Então, o nosso papel é fundamental. Eles escovam aqui depois do lanche, né, e depois do almoço,
Para eles isso já faz parte da rotina, já é um hábito para eles, tanto que às vezes a gente tem alguma atividade extra que não ocorre a escovação logo após o lanche ou o almoço e eles logo já perguntam, professora, nós não vamos escovar os dentes hoje? Porque para eles isso já é rotina. Pela prevenção, né, eles estão cuidando dos dentes de leite, criando esse hábito, porque se ele inicia na infância, provavelmente ele vai permanecer na vida adulta. Então, como nas casas muitas vezes isso não acontece, a escola então vai fazer esse auxílio para que esse hábito perdure para o resto da vida. Todo dia eu escovo porque eles ficam bem limpinhos. Bom, e para ter dentes saudáveis não basta somente a escovação, é preciso também ter uma alimentação equilibrada, né, Chico? Isso principalmente quando a gente fala das crianças, que são as mais atraídas pelos alimentos industrializados, ricos em açúcar e os maiores causadores de cáries. E é para conversar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos as professoras do curso de nutrição da Unicinos, Paula Campagnolo e Maria Lúcia Lopes. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Olá, boa tarde. Tudo bem? Professora Paula, para a gente começar essa conversa, qual a influência, então, da alimentação na saúde bucal, tanto de adultos como de crianças? Então, o principal fator que a gente sabe que vai causar a cárie, que vai estar relacionado a essa questão é o consumo de açúcar, né? Então, eu trabalho muito com crianças pequenas, e o que a gente vê no geral é que 95% das crianças já experimentaram, já consomem açúcar no primeiro ano de vida, né? E 60% delas ainda nos primeiros 6 meses. Então, é um período ainda que a criança não sabe, ela não gosta, né? Na verdade, o açúcar é dado a ela. Então, nesses primeiros anos, quando a criança se acostuma com esse tipo de alimentação, com esse sabor, a gente já tem uma preferência que é inata pelo doce. Se isso ainda é reforçado com esses alimentos com grande quantidade de açúcar, a tendência é que permaneça esse hábito, esse comportamento ao longo da vida. E, professora Maria Lúcia, para a gente exemplificar um pouco mais, quais são esses alimentos que são mais nocivos nesse sentido? Quanto mais pegajoso for, se eu pegar balas, quanto mais açúcar simples tiver, né? Então, a bala, os doces, a bala que a criança fica o dia inteiro, porque eu tenho que pensar que essa bala, ele vai ter um substrato alimentar para formar cárie. Então, a questão do não escovar dente também. Ainda se a criança faz uma refeição e tem uma sobremesa e escova o dente, eu tirei o substrato doce da boca. Então, esse é o principal, né? E hoje, até o próprio Ministério da Saúde já recomenda, desde o bebê, que se precisar acrescentar alguma coisa na mamadeira, que se acrescente, que o ideal é leite materno, que a gente vai falar, né? Mas se for outro, ter que acrescentar, vai se acrescentar óleo e não mais açúcar, em cima do que a professora Paula falou, que açúcar é hábito, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. E a professora Paula tem uma pesquisa relacionada a esse assunto, a senhora pode comentar um pouquinho para a gente? Eu faço parte de uma pesquisa até com crianças aqui de São Leopoldo, a gente acompanha essas crianças desde o nascimento, e no primeiro ano de vida foi feita uma intervenção, então, baseado nas recomendações do Ministério da Saúde, e uma das, com relação ao aleitamento materno, né, porque a gente sabe que o aleitamento materno, a recomendação é de que seja exclusivo até os 6 meses, depois que possa, né, continuar até os 2 anos, ele protege, por questões, fatores protetores, né, que transferem a criança, e outras orientações de alimentação complementar, e uma das orientações também do Ministério da Saúde é que não seja inserido na alimentação da criança. O ideal seria que nos 2 primeiros anos, mas que ao menos no primeiro ano de vida, alimentos desses como balas, refrigerantes, né, que tem uma quantidade grande de açúcar. E o que a gente viu que essas crianças, né, a gente dividiu em 2 grupos, então o grupo recebeu essa orientação em casa. Foram cerca de 400 crianças? Começaram o estudo cerca de 400 crianças. Então nós vemos nas casas para fazer essa orientação, e a gente viu que aos 12 meses, 10% das crianças que tiveram essa orientação apresentaram cáries, e no outro grupo foi quase 20%. Né? E também, quando reavaliadas aos 4 anos, aquelas crianças que tinham recebido orientação lá no primeiro ano de vida também tinham uma menor incidência de cárie. Daqui a pouco também existe uma certa lenda de que a criança precisa do açúcar, a criança precisa... As mães, às vezes, têm esse pensamento, né, professora Maria Lúcia? Assim, ó, e acho que açúcar, a gente tem que entender que tem açúcar em quase tudo que tu come, né? Tem açúcar na fruta, tem açúcar nas hortaliças, tem no arroz, tem no feijão. Então, a criança, se tu pensar... O ideal hoje é não ter hábito de comer açúcar. Não precisa comer açúcar. Já tem nos alimentos Já saudáveis, tem nos alimentos. né? Antigamente, quando tu pensava que tu tinha desnutrido, mas não é essa a nossa realidade. A nossa realidade é de crianças obesas hoje. Crianças com excesso de peso que acostumaram desde pequeno a comer muito doce. Então, e também comer muito salgado, né? Então, ele come salgado e daí o que ele toma? Um açúcar açucarado.
Então, daí ele fica e come o salgado e come, que é muito salgado, que é outra coisa que hoje a gente cuida, né? 2 problemas. Se tem 2 problemas, e é a questão dos sucos açucarados, que ele passa o dia inteiro tomando, né? Tem mães que acreditam também que adicionando o açúcar vão tornar o alimento mais atrativo para a criança. Assim ela vai querer comer, ou ela vai querer tomar. E também tem que tomar esse cuidado. Que muitas vezes a mãe prova o alimento sem açúcar e ela acha ruim, né? Então acha que também a criança vai achar ruim. Tem que acrescentar um açúcar, né? Mas enfim, se ela for acostumada desde cedo, para ela aquele vai ser o normal. Aquele vai ser. E uma coisa que a mãe prova, né? É outra questão que eu tenho que cuidar. A mãe não deve ficar provando a comida e oferecendo a mesma colher para a criança. Porque se a mãe já tem cárie, vai acabar passando as bactérias, a contaminação da boca da mãe para a criança. Então, é outro cuidado que tem que ter, assim como a higienização, né? Uma dica importante mesmo. Professora Maria Lúcia, a Sônia de Campo Bom pergunta se o refrigerante pode deixar os dentes amarelados. Ela tem filho de 4 anos. Refrigerantes amarelados. Vai causar cárie porque tem açúcar sacarose. Muito açúcar. Ponto, né? Mas não vai deixar obrigatoriamente amarelado, porque depende do corante que tiver. Mas nunca é bom. Então, com isso que a gente diz não é bom refrigerante, é bom a criança acostumar a tomar água. Não também tomar suco e nunca o suco tipo Tang, esses sucos açucarados, porque eles têm açúcar comum. Aí, uma criança de 4 anos, a mãe ainda tem, né, esse poder de cuidar mais do que ela vai ingerir. Basicamente, a mãe que faz as escolhas. Que faz a escolha, é verdade. E a família como um todo, né? Não só para criança. Acaba influenciando, não tem jeito, né? Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre alimentação e saúde bucal infantil. Não saia daí, nós já voltamos.